Meu nome é José Paranaguá de Santana e atualmente eu coordeno um núcleo de estudos sobre bioética e diplomacia em saúde na Fundação Oswaldo Cruz de Brasília e sou assessor internacional da Fiocruz em Brasília também. E também sou pesquisador da equipe de fundadores, não só do Observatório de Recursos Humanos, como do próprio Núcleo de Estudos sobre Saúde Pública da Universidade de Brasília. E nessa qualidade mais anterior de envolvimento com os temas de educação, de trabalho em saúde, eu tenho uma dificuldade muito grande de falar sobre a gestão do trabalho em saúde, não só do ponto de vista do que é a visão histórica que eu tenho deste processo no âmbito do sistema de saúde ao longo da nossa história, pelo menos da história institucional da saúde pública no Brasil, que remonta ao início do século passado, do século XX, mas também da minha própria experiência pessoal com esse tema. Porque, ao pensar sobre gestão do trabalho em saúde, a primeira coisa que me ocorre é a dissociação que existe entre a ideia e as práticas do que mais tradicionalmente se chamava de administração de pessoal em saúde e de formação de recursos humanos em saúde, que foi sempre uma marca na vida das instituições de saúde, como de resto na vida das instituições de qualquer setor do governo e do próprio sistema empresarial, educacional, privado. Uma dissociação artificial, mas certamente com uma importância prática muito útil, porque é o que existe em todos os lugares, entre ideias, conceitos, processos e políticas ligadas à gestão do trabalho e à gestão da educação em saúde. A solução vigente hoje, se pode dizer, em todo o sistema único de saúde, praticamente induzido pela instância central do sistema, que é o Ministério da Saúde, é a existência de um órgão que tem essas duas funções, mas que dentro dele elas são tidas como departamentos, como áreas, como especialidades, como processos completamente dissociados, independentes. E é uma coisa interessante observar esse primeiro ponto num país como o Brasil. Um país com uma vastidão enorme, com uma heterogeneidade cultural entre suas várias regiões, com polos de desenvolvimento urbano, científico, cultural muito díspares, mas com uma unidade em certas coisas
como é esta das concepções sobre gestão e educação do trabalho em saúde, que é surpreendente. Se eu for hoje num pequeno município do interior de um estado do Nordeste ou de um estado da região Sudeste, do Sul, certamente vai encontrar no órgão gestor da saúde nessa localidade, essa mesma ideia que existe na Secretaria Estadual de Saúde e no Ministério da Saúde, de um órgão que tem duas facetas. Uma destinada a lidar com as questões da educação, da formação dos trabalhadores, e isso numa diversidade de situações muito fácil de entender, porque o que representa lidar com a educação do pessoal de uma secretaria de um pequeno município do interior do Brasil é muito diferente de lidar com o tema da educação em saúde no órgão central, como o Ministério da Saúde. Mas o conceito é o mesmo. É a ideia de que existe uma função de gestão da educação e uma função de gestão do trabalho. E a grande dificuldade que eu tenho reside exatamente nessa dissociação. Porque, de certo modo, é muito difícil a gente pensar que pode fazer gestão do trabalho se não pensar na gestão da capacidade das pessoas de realizarem esse trabalho, que é a educação, que é a formação, que é o desenvolvimento de conhecimentos, de habilidades, de competências, os apelidos que se queiram dar a essas atividades todas, que variam com o tempo, treinamento, formação, educação formal, educação à distância, educação presencial, mas no fundo é isso, como é que as pessoas desenvolvem a capacidade de cuidar, de ajudar os outros, de orientar, ou seja, de fazer aquilo que as sociedades, num determinado momento, acham que são as funções de um serviço de saúde e, portanto, do seu pessoal. Então, essa dissociação entre a gestão do trabalho e a gestão da educação é uma limitação muito forte. Agora, isso não impede, evidentemente, que se, admitindo isso como um ponto de partida, não se possa falar da gestão do trabalho em saúde. E pensar sobre a gestão do trabalho em saúde no Brasil, ou recuperar essa história, né, a partir de um determinado momento, é um ato, digamos assim, ou uma decisão arbitrária. Por exemplo, eu posso começar a falar sobre a gestão do trabalho em saúde no Brasil, já com esse pressuposto de que admite-se essa separação com a gestão da educação do trabalho em saúde, ou para o trabalho em saúde, ou a gestão da educação em saúde, que é o nome oficial adotado pelo sistema de saúde brasileiro, pelo Sistema Único de Saúde, através do título ou da denominação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, e que se repete em todas as secretarias estaduais e secretarias municipais. Mas é outra característica interessante essa de quando se pensa na gestão do trabalho. É como esta forma de pensar sobre a gestão do trabalho em saúde
é também de uma certa uniformidade em toda essa heterogeneidade social, geopolítica de um país como o Brasil. Eu acho que esse é até um ponto muito interessante para ser melhor estudado, para ser melhor compreendido, para que a gente entenda melhor as dificuldades que se tem em lidar com esse tema. Mas o ponto em que eu estava me referindo é esse: se eu adotar um determinado referencial, um determinado momento cronológico para falar sobre esse assunto, vem logo à cabeça a ideia do momento de uma reforma muito importante feita pelo Ministério da Saúde no início do governo eleito em 2002, iniciado em 2003, do governo Lula, em que foi criada a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério da Saúde como órgão central do Sistema Único de Saúde. Mas essa referência cronológica, ela é muito insuficiente para entender o que este próprio objeto que nós estamos tratando representa. Porque, no caso, tomar como referência a instalação do Departamento de Regulação da Gestão do Departamento de Regulação e Gestão do Trabalho em Saúde, como um momento em que se começou digamos, a formular política e executar processos de regulação e gestão do trabalho em saúde, é uma impropriedade. Em linguagem mais indelicada, se poderia dizer que é uma piada de mau gosto. Porque tudo que é feito hoje tem muito a ver com o que foi feito ao longo de anos e anos e anos anteriormente. Vamos cortar um pouquinho. Senão a gente vai ficar preso. O pessoal tá trancando lá e ele não pegou a chave dele. Então a gente reclama desse É bom que meu telefone tá aí, né? Senão eu você fico tá fim lá, de semana sem sem telefone. E hoje a gente tá ótimo, viu, Barata? Super legal. Bom que eu tô tossidinha. Eu também. Aproveita e tosse. Aproveita e tosse. Você também? Sua aguinha tá aí, né? Toma uma aguinha. Hoje é sexta-feira, pessoal. Sai um pouquinho mais. Mas sim. Que é isso? Tem um concorrente da Uber que tá aí dando 70% de desconto no princípio. Cabe não sei o que lá. Você pega Uber ou não? De vez em quando. Também pego um pouco táxi, né? Mas a última experiência eu fiz o percurso de ida, foi R$28 de táxi da minha quadra. E na saída eu fui levar o Luiz no colégio. E na volta eu vim de Uber para o mesmo lugar e custou R$14. Pois é. Eu não tenho nem como argumentar. Ou seja, fazer um... Pode Por favor. começar. Ou seja, fazer um corte temporal a partir de um determinado momento, sem levar em conta os antecedentes, a história desses processos, não tem um sentido apenas da abordagem ou da metodologia histórica. Eu acho que tem um sentido muito mais profundo de entender realmente do que nós estamos falando hoje e por que nós não conseguimos mudar muita coisa. Se a gente recordar um tempo muito anterior, né,
gestão e a regulação do trabalho em saúde foi praticamente inaugurada de forma institucional no país com a criação do chamado Departamento de Administração de Pessoal Civil, né? O Departamento de Administração de Pessoal do Governo, que era a sigla DASP, né? E que depois veio tendo vários nomes, né, de acordo com as reformas que se fizeram nas estruturas do governo, e que hoje está vinculado à Secretaria de Planejamento, na forma de uma secretaria. A ideia de um sistema de administração de pessoal civil da União, que, de certo modo, é imitado por quase todos os estados, em termos, inclusive, dos procedimentos, dos regulamentos, das práticas, dos processos, e que somente no estado de São Paulo tem características um pouco mais diferentes, e, inclusive, por uma razão muito interessante, porque essa experiência no estado de São Paulo é anterior à da União. Porque a administração do estado de São Paulo é anterior à administração do Estado da União no Brasil. A organização de polícias, a organização do sistema escolar, né? A organização de serviços de saúde, tudo isso ocorreu em São Paulo antes de que ocorresse de forma estruturada e sistemática e organizada no âmbito da União. E nos demais estados, fora algumas exceções, eu não posso me aprofundar nisso porque não tenho elementos de informação para aprofundar uma análise maior sobre isso, mas isso foi um pouco, digamos assim, a senda seguida pelos outros estados com essa função tradicional que a União tem de criar um modelo que é imposto por bem ou por mal, a gosto ou contra gosto, seguido pelas unidades da federação, que é o poder desta república centralizada na administração federal. Quer dizer, nós somos uma república central, embora a Constituição diga que são unidades federadas, mas, na verdade, o poder e o mando está em mãos da União, até hoje. Então, o que ocorreu com a criação do que foi, no início, o DASP, se repetiu em todos os estados. Regras gerais de como administrar pessoal na estrutura do serviço público da União, na estrutura do serviço público dos estados e dos alguns municípios que tinham condições de fazê-lo à época, e onde cada secretaria de governo setorial tinha uma espécie de órgão cumpridor das normas daquele sistema. Ou seja, a Secretaria de Saúde tinha um órgão, poderia ser uma divisão, às vezes um departamento, um serviço que executava as regras de administração do pessoal de saúde conforme normas, decisões e orientações do órgão central no Estado, assim como era na União. E esses processos se resumiam a medidas ligadas à identificação de necessidades, recrutamento de pessoal, processos seletivos, lotação e remuneração. E uma coisa que
era natural na história da vida das pessoas. As pessoas chegam um momento em que elas param de trabalhar porque cumpriram o seu tempo de serviço ou estão inabilitadas por alguma intercorrência da vida, uma doença ou uma limitação permanente. E aí, esses chamados inativos eram uma espécie de ônus adicional para essa área de administração ou de gestão do trabalho no serviço público. E isso era a mesma coisa também dentro do Ministério da Saúde e das secretarias de saúde. Essa visão muito radical e muito dissociada de qualquer aspecto ligado ao que as pessoas resolviam fazer no dia a dia dos seus serviços de saúde, perdurou, embora as estruturas tenham mudado. É uma experiência muito interessante, muito pouco estudada, muito pouco explorada como aprendizado, que, aliás, é uma característica das coisas em geral no nosso país, e na área da saúde então é fantástico. Quer dizer, a gente tem uma quantidade enorme de experiências, muito estudo descritivo, muita análise superficial dessas coisas e pouco conhecimento de análises mais profundas, com maior poder explicativo sobre as origens desses processos, a dinâmica deles e o sucesso ou o fracasso que eles apresentavam em diferentes circunstâncias. O fato é que essa visão de uma coisa puramente vinculada à definição de regras para a vida funcional do servidor numa instituição de saúde e a remuneração mensal dele, ou o pagamento de pensões e aposentadorias depois, era uma coisa assim que era a linha de base ou o teto de qualquer função de gestão do trabalho nos serviços de saúde. A diferença existia muito mais entre fazer um pouco melhor ou um pouco pior essas funções. Há exemplos como o da antiga Fundação SESP, por exemplo, que fazia isso de forma melhor do que todas as outras instituições. Aliás, este é um dos casos de assunto pouco estudado no Brasil. Eu, por exemplo, não conheço nenhum trabalho que analise as características da administração de pessoal da Fundação SESP, do pessoal que era mantido nas chamadas campanhas de saúde pública, nas secretarias de saúde, para identificar elementos que pudessem ser adotados como boas práticas de gestão ou uma compilação de elementos que ajudassem a tomar decisões por parte dos gestores ou dos políticos, ou de orientação para as próprias instâncias da República que regulam ou que fazem leis ou normas a serem cumpridas no campo da gestão de pessoal, no caso específico da área de saúde. Em determinado momento, essa visão passou a ter uma série de críticas. Isso foi na época, nos anos 70, em que uma série de movimentos dentro do próprio governo, a criação da Secretaria de Planejamento,
a criação de um órgão dentro dessa Secretaria de Planejamento, que era o Instituto de Pesquisa Econômica e Social, que foram desenvolvendo ideias ou reflexões ou críticas sobre o estado de funcionamento dessas situações na administração pública como um todo. Isto não teve um impacto muito forte no caso da saúde. Eu acho que no caso da saúde, o impacto importante que houve foi muito mais vinculado a uma proposta adotada pelo Ministério da Saúde em colaboração com a Organização Pan-Americana da Saúde, que, a meu ver, e pela informação que eu tenho desta experiência, tem muito a ver com esse processo de transformação da administração pública brasileira na década de 70, que foi implantada à época do Getúlio Vargas, à época do Estado Novo, à época da ditadura do Getúlio Vargas, e que tinha praticamente se mantido durante esse período todo até a década de 70. Ou seja, nós tivemos um modelo de administração de pessoal no serviço público como um todo e, consequentemente, também na área da saúde, num período ditatorial, e tivemos uma experiência de mudança bastante expressiva pelo menos dessas ideias e questionamentos sobre essas propostas em outro momento ditatorial. E nessa época, o processo que capitalizou, que foi assim, uma espécie de núcleo de fermentação, de ideias novas sobre esse tema da gestão do trabalho em saúde, fazia parte desse projeto que eu me referi anteriormente, que foi adotado pelo Ministério da Saúde entre 74 e 75, com apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, que passou a ser muito conhecido na época, ainda é lembrado por alguns hoje em dia, como Projeto PREPS, Projeto de Preparação de Pessoal Estratégico em Saúde. E é interessante que esse projeto tenha esse nome, porque a partir do nome se tem a impressão de que era um projeto que lidava apenas com a educação de pessoal de saúde. Mas esse projeto tinha um componente que era muito interessante. Incluía o que se poderia dizer, não vou citar literalmente o que está no documento de base, e em vários projetos que foram executados nos estados sob a orientação da equipe central do projeto PREPS, que se chamava Grupo Assessor Principal, né? Coordenado por um consultor da Organização Pan-Americana da Saúde, que era um brasileiro, mas que trabalhava no Chile na época e veio para o Brasil coordenar esse projeto, o Dr. Carlyle Guerra de Macedo. E esse projeto funcionou como uma espécie de instância de fermentação de novas ideias sobre a gestão do trabalho em saúde no Brasil. Algumas experiências foram desenvolvidas em algumas secretarias. Foi criado, nesta época, quer dizer, cerca de um ano depois da data formal de implantação do projeto, que foi em 1975, em 1976 foi criada formalmente uma Secretaria de Recursos Humanos no Ministério da Saúde, vinculada à Secretaria-Geral, mas que tinha uma função muito mais de prestar cooperação técnica, orientação, subsídios para o desenvolvimento das funções de gestão do trabalho e de gestão da educação
em saúde para as unidades da federação, que era o projeto de fortalecimento da administração de pessoal e de desenvolvimento daquilo que se chamava planos, né, de implantação de carreiras e salários nas secretarias de saúde. Um terceiro momento, quer dizer, considerando o momento de implantação desse modelo de gestão do trabalho nos sistemas públicos no Brasil, inclusive na saúde, implantado no Estado Novo, reformulado de forma bastante expressiva na década de 70, com a modernização de muitas estruturas do aparato ou do aparelho de governo que foi, digamos assim, que pode ser representado pelos chamados planos nacionais de desenvolvimento, né, que foram iniciados nessa época e capitaneados por esta Secretaria de Planejamento e com a criação de um Conselho Nacional de Desenvolvimento Social ligado à Presidência da República e cujo secretário executivo era o secretário de Planejamento da Presidência da República com status de ministro. Então, um terceiro momento desse processo ocorreu praticamente 10 anos depois da implantação do projeto PREPS, e essa correlação entre 10 anos depois não tem nada a ver um processo com o outro, porque são processos de dimensões e de características totalmente diferentes. Uma foi simplesmente a implantação de um projeto para desenvolvimento de recursos humanos e de qualificação da gestão do trabalho nas instituições de saúde no Brasil, que era o projeto PREPS, e eu estou me referindo a um processo muito mais amplo que foi a reinstauração do poder civil na República, que inaugurou algo que historicamente passou a ser chamada da Nova República, e que alguns dizem que é a Quinta República, quer dizer, a República que foi fundada em 1898, que depois foi refundada em 1929-30, que foi refundada com o golpe do Estado Novo, que foi refundado com a redemocratização na década de 50, que foi refundada com a nova ditadura em 64 e que foi refundada com a restauração do poder civil e o encerramento da ditadura militar em 85, que foi todo um momento de reflexão, e quando, como parte de um movimento muito mais amplo, que era a criação de um projeto de saúde para o Brasil, que todos nós aprendemos a chamar de Reforma Sanitária Brasileira, e no bojo do qual se desenvolveu todo um conjunto de reflexões, de críticas, de ideias, de como repensar os processos de educação e os processos de gestão do trabalho em saúde. Minha experiência pessoal nesse campo começou um pouco antes. Eu entrei na chamada segunda etapa do projeto PREPS, em 79, e me vinculei muito a essa dimensão do projeto PREPS, que era a dimensão educacional. E como eu comecei meu depoimento no início falando dessa dissociação que é permanente, sempre existiu, ainda existe até hoje, né? E que a gente, por maior desconforto que tenha em trabalhar com essa situação, né, tem que reconhecer que
nós vivenciamos essa situação no passado e estamos vivendo hoje e não sei como é que vamos resolvê-la no futuro. Então, no projeto PREPS, eu me liguei inicialmente muito ao componente de educação, especificamente à área de educação médica, mas com a instauração da nova República, a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi, digamos assim, um marco de fundamentos doutrinários e orientações estratégicas para esse novo sistema de saúde que foi transformado em capítulos da Constituição 3, em 1988 e regulamentado com a criação do Sistema Único de Saúde, a lei de criação do Sistema Único de Saúde, se não me engano, em 1990. Né? Então, essa fase, que tem como referência o ano de 1985, que é a volta do poder civil no Brasil, teve essas características. E a minha experiência nesse momento foi muito marcada pela função que eu fui convidado e levado por circunstâncias de participação nesse movimento político histórico da saúde pública brasileira, de ocupar um cargo num órgão que era o principal órgão de atenção à saúde no Brasil, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, um órgão vinculado ao Ministério da Previdência, independente do Ministério da Saúde, onde existia legalmente a função de coordenar o sistema de saúde. Mas era uma situação esdrúxula, porque o Ministério da Saúde tinha uma capacidade institucional e orçamentária muito frágil em relação à capacidade institucional e orçamentária do INAMPS, de forma que o INAMPS fazia e acontecia na definição da política de saúde no país, né? A mais das vezes sem maior entrosamento, sem maior articulação com o Ministério da Saúde. Esse esforço de articulação e de entrosamento, de integração, não começou com a nova República. Ele é anterior a isso. Ele é mais coetâneo com o movimento da reforma sanitária, com a criação de uma comissão que integrava os ministérios da saúde, previdência, educação, trabalho, enfim, vários órgãos do governo que tinham a ver com a saúde ou com a formação ou com a administração de pessoal da saúde. Isto tudo foi, digamos assim, o referencial para uma estratégia que foi adotada naquele momento pelos dirigentes do Ministério da Saúde e do INAMPS. Eu fazia parte desse grupo, né, que desenvolveu uma proposta que era enfrentar essa situação de insatisfação, de reconhecimento das limitações da gestão do trabalho e da educação em saúde, com a formação de pessoas capazes de trabalhar com esses processos, de pensar essa situação, de reconhecer as origens desses processos e de formular
iniciativas, projetos e de tomar decisões para esses processos. Essa proposta recebeu o nome de Projeto CADRU, que era Capacitação em Desenvolvimento de Recursos Humanos em Saúde. E a ideia é que todos os dirigentes estaduais e municipais e federais que lidavam com os problemas de formação de trabalhadores de saúde e de gestão de trabalhadores de saúde realizassem algum tipo de preparação para o exercício dessas funções. Esse projeto foi aprovado, foi adotado de forma muito intensiva nos primeiros anos. Depois ele teve uma interrupção muito grande, praticamente foi interrompido no governo iniciado em 1990, o governo Collor. Foi retomado a partir de, aí por volta de 94, 95, e ao longo desses anos todos, desde 1987 até 2001, 2002, quando esses cursos eram oferecidos, nos primeiros anos como curso de atualização, posteriormente, a partir de 1985, 86, como curso de especialização, para dirigentes da área de gestão e de educação do trabalho em todos os órgãos que lidavam com a saúde no país.